Galera, no vídeo de hoje eu tenho algumas dicas para você que está começando no violão, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se você já toca violão também, eu tenho certeza que essas dicas também vai ser válidas para vocês. Então, não saia daí que eu já estou voltando. Dica número 1, escolha o violão certo. Se você é daquelas pessoas que ainda nem começou a tocar violão e está escolhendo qual tipo de violão você vai comprar, eu tenho aqui uma dica para você. Escolha o violão que caiba no seu bolso. Por exemplo, não fique preocupado em comprar um violão muito caro para começar, mas também não compre um violão também muito barato. Eu recomendo, independente se for violão de nylon ou de aço, compre um violão que tenha adaptação para a caixa de som. Ou seja, se algum dia depois você quiser já começar a fazer alguma apresentação, mesmo que for para seus amigos, se for em alguma igreja, se for em algum local que te chamem, ou que você queira fazer alguma apresentação, seria interessante, porque aí o seu violão já tem adaptação para a caixa de som, e isso daí você não ficaria preocupado. Sobre essa questão de violão de nylon e de aço, eu tenho aqui alguma informação para passar para vocês. Na verdade, essa questão de violão de nylon ser para iniciante e violão de aço ser para pessoas avançadas, isso na verdade é uma mentira. Vamos dizer ali, tem uma certa verdade até um ponto e uma mentira, porque é o seguinte, pensa comigo, muitos violonistas clássicos, na verdade praticamente todos, só utilizam violão de nylon. Então, se fosse assim, era para eles usar somente violão de aço, e sendo que isso não é verdade. A questão é que com o violão de nylon, para quem está começando, é melhor, entendeu? Porque as cordas são mais, não tem tanta pressão ali quanto numa corda de aço, né? Então, para quem está começando, realmente o violão de nylon é melhor. E uma coisa que você já tem que ver também, quando você está escolhendo o seu violão, é que tipo de música você quer tocar. Se você gosta ali de músicas mais melódicas, assim, por exemplo, como a Ana Vidov, que toca, Fábio Lima, dentre outros violonistas clássicos, escolha um violão de nylon, né? Agora, se você gosta ali de músicas mais estilo Billy Strings, aí eu já recomendo você comprar um violão de aço. Dica número 2, aprenda a afinar de ouvido. Muitas pessoas até acham que isso daí não é tão necessário, você afinar de ouvido, né? E fica somente ali limitado, né, a parte de afinação com o aplicativo de celular ou até mesmo ali dentro, né, dentro que já fica no próprio violão. Porém, galera, se vocês repararem bem, é muito interessante já desde o começo, ou se você já toca, começar a treinar desde agora, a afinar de ouvido, porque ali o seu ouvido já vai começando a identificar as notas. Então, consequentemente, até mesmo para pegar depois uma música de ouvido e tal, sem que você tenha que ficar dependendo de cifra, isso com certeza vai te ajudar bastante. Então, a minha dica é, aprenda a afinar o violão de ouvido. Dica número 3, aprenda boas canções. Galera, se você está começando agora, ou independente se você já toca violão há algum tempo, escolha músicas que seja no seu limite, né? Que inclusive nós vamos falar nisso na próxima dica. Mas nessa dica escolha uma música que você sinta tipo meio que realizado por aprender a tocar aquela música. Porque é bem interessante quando a gente escolhe uma música, que a gente escuta aquela música, mesmo que seja só de acordes, que não seja tipo muito difícil e tal, mas que a gente consiga tocar aquela música. E bem interessante é quando você já toca aquela música do começo até o final e que você ainda acrescenta coisas novas na música. Você com certeza vai se sentir muito feliz com isso. Então escolha uma música adequada, aprenda ela do começo até o final e depois continue tocando ela e muitas outras. E completando essa dica aqui, nós vamos para a quarta dica, que é: conheça as suas limitações. Por exemplo, você não deve pegar uma música que é muito difícil de tocar, porque senão você vai acabar se frustrando em tocar essa música. Eu lembro que quando eu comecei a tocar violão,
né, o motivo pelo qual fez eu gostar de tocar violão foi aquela música do Iwan Dobson, Time 2. Essa música, quando eu escutei, eu falei, não, realmente eu quero aprender a tocar violão e tal. Só que quando eu peguei o violão pela primeira vez, eu realmente não sabia nada, eu literalmente não sabia nem direito bem segurar o violão. E aí, quando eu peguei o violão, eu já falei, não, quero aprender essa música. Eu já fui pesquisando sobre essa música e tal, e já queria logo de cara aprender a tocar ela. E aí, quando eu me frustrei, porque na verdade ali segue outra afinação, você precisa também de um pedal ali de efeito e tal. Então, coisa que eu não tinha acesso. Então, realmente eu fiquei bem constrangido na época, que eles quis desistir de tocar violão. Mas o importante foi que depois eu reparei, eu falei, não, pra mim aprender a tocar essa música, porque esse cara já é profissional, eu preciso começar pelo começo, né? Então eu tenho que aprender a questão dos acordes, saber tudo sobre o violão do começo, né? Então eu não posso, tipo, já chegar num nível altíssimo, né? Então seria a mesma coisa, sei lá, de um estudante de direito, já no primeiro dia da aula, já querer ser juiz logo no primeiro dia. Então não dá, tem um processo para seguir. Então é isso que eu recomendo. Conheça os seus limites na questão de você ficar treinando músicas, beleza? Quinta dica, inspire-se em alguém. Como eu disse na dica anterior, eu comecei a tocar violão porque eu ouvi aquela música do Iwan Dobson, né, a Time 2, e aí eu falei, não, realmente eu quero aprender a tocar violão. Então, a partir daquele momento que eu conheci ele, né, foi o motivo pelo qual eu quis aprender a tocar violão. Então é interessante você ter alguém, né, você ter um norte, falar, não, eu quero tocar violão, quero alcançar o nível até aquele cara, até aquela pessoa, ou níveis maiores ainda. Porque ali vai te dar um norte, aí você vai saber exatamente aonde você quer chegar. Porque, por exemplo, você só começar a tocar violão, você vai tipo tocando, vai aprender um acorde, vai aprender alguma escala, vai aprender algumas notas, enfim. E aí você somente vai ficar naquilo, você não vai tipo, nossa, você vai meio que ficar sem rumo, entendeu? Você vai aprender aquilo ali, mas você não vai saber, não, eu quero chegar até certo ponto. Porque assim, você tem que saber aonde você quer chegar. Você só quer ser aquela pessoa que apresenta para os seus amigos, então você pode aprender, enfim, pouca coisa ali você já vai estar sabendo fazer, né? Poucos acordes. Agora, se você quer chegar a um nível alto e que aonde você toca as pessoas dizem, uau, que legal, isso daí, eu também quero aprender isso daí. Então, com certeza, você precisa se inspirar em alguém, independente de qual estilo for, mas você precisa conhecer aonde você quer chegar. Sexta dica. Mostre as músicas que você já sabe tocar para outras pessoas. Uma coisa muito interessante de você começar a perder a vergonha é mostrando as músicas que você já sabe tocar para os seus amigos. Chama os amigos dos amigos, entendeu? Quando você estiver em alguma reunião na sua casa, quando você for para a casa de alguém, leva o seu violão e lá já mostra as músicas para as pessoas que não é bem conhecida, que não seja sua mãe ou seu pai, seus irmãos, enfim. Para alguém que você não conheça, mesmo que seja 2 pessoas, 3 pessoas, mas isso daí você já vai perdendo a timidez e mostra ali aquelas músicas que você domina mesmo, entendeu? Não mostra aquela que você sabe mais ou menos, não. Mesmo que for 2 músicas, entendeu? Mas uma música que você toca do começo até o final com bastante precisão. Então, essa dica é para você perder a vergonha, mostrar as músicas que você já sabe para outras pessoas, porque aí quando você for tocar por um público maior, claro que sempre você vai ter aquele frio na barriga, né? Talvez uma certa insegurança, porém você já vai estar dominando muito mais e você já fez outras apresentações, né? Então é interessante a gente pensar que muitas dessas pessoas, aliás, todas elas que se apresentam em público, né, sei lá, Tom Emanuel, Billy Strings, qualquer um desses caras, eles antes, além deles ter treinado muito, eles já vêm numa carreira antiga apresentando. Então para eles meio que já é natural isso daí. Então essa é a dica que eu dou. Sétima e penúltima dica, use um metrônomo. Galera, o metrônomo é uma coisa muito interessante ali que faz você tocar praticamente qualquer música no tempo certo, né? Uma coisa interessante que
eu tava reparando no Tom Emanuel, isso eu percebi nele, é que ele, acho que já usou tanto metrônomo na vida dele, que ele fica até com o pé ali balançando. Então em todas as músicas dele, independente da velocidade que tá aquela música, sempre ele utiliza aquele pé ali, ele fica lá, ó, no ritmo da música. Então isso é muito bacana de você fazer. Eu inclusive, quando eu tô tocando, às vezes em algum lugar, eu também fico desse jeito. E alguém também que eu reparei que tá imitando ele é o Frano, né? O Frano também tem mania de ficar fazendo isso. Mas porque o metrônomo ali ajuda, né, a você a manter o ritmo certo, entendeu? Manter ali sempre no tempo certo. Então, com certeza, você usando o metrônomo, você não vai sair do tempo jamais. Última dica que eu dou, que essa daqui eu deixei como se fosse uma metade de uma dica, né? Uma pequena dica, né? Mas essa daqui, se não é uma das mais importantes, é a mais importante, que é: aprenda a ler partitura. Galera, uma coisa que limita muitos violonistas hoje em dia é não saber ler partitura, né? Muitas pessoas eu até escuto, já escutei muito isso daí dizer que você não precisa aprender a ler partitura. Muitos violonistas tocam sem saber ler partitura e tal. E vamos lá, vamos separar uma coisa aqui. Você precisa aprender partitura para tocar violão? A resposta é não, né? Porque ali você tem cifra, você tem tablatura, então você consegue muito bem se desenvolver no violão. Acontece que se você não souber partitura, você vai ser um pouco limitado, entendeu? Por exemplo, existem muitas músicas que não estão disponíveis em tablatura, né? E somente para partitura. Ou seja, ali, quando a pessoa não sabe ler partitura, ela tem uma certa limitação. Muitas coisas relacionadas à música, você não vai saber porque você não sabe ler partitura. E é muito interessante você saber ler partitura, porque você não fica limitado a nada. A única coisa que você fica limitado é você sabendo ler partitura, né, você conhecendo ali a estrutura da partitura, aonde que você tem que colocar os dedos, qual nota que você vai ter que tocar, porque uma coisa interessante da partitura, né, diferente da tablatura, é que as notas elas sempre ficam ali nos mesmos lugares, né? Então a única coisa que vai mudar é que às vezes o violonista ele vai dizer: olha, essa nota aqui eu não quero que você toque nessa corda, eu quero que você toque nessa. Então é interessante você conhecer toda a estrutura da partitura, né, para você dominar ali as notas, né? Então a dica que eu dou é: aprenda a ler partitura, assim como outros instrumentos também utiliza. A bateria utiliza partitura, violino utiliza partitura. É interessante que o violino utiliza também a mesma clave que é a do violão, né, que é a de sol. Então o que eu recomendo para vocês é: aprendam a ler partitura, porque isso com certeza vai te desenvolver muito no violão, beleza? E bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, também comente nesse vídeo o que vocês acharam, beleza? Então, se você também tem outra dica, compartilhe aqui conosco para que a gente possa estar aprendendo muito mais, beleza? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou!